Atos 8, versículos 26 até 40. Eu sei que vocês não gostam, na verdade acho que ninguém gosta, né? Quando o pregador diz, olha para o lado, a pessoa que está do seu lado. Eu não vou fazer isso, tá? Mas eu quero que você imagine a pessoa do teu lado, tá? E quero fazer uma pergunta para você. Todas as pessoas são iguais? Sim ou não? Tem certeza? Todas as pessoas têm 2 olhos, têm 2 orelhas, têm 2 narinas, têm uma boca, etc. Então, sim, todas as pessoas são iguais em certo sentido. Sim? Mas aí a segunda pergunta é, todas as pessoas são diferentes? Sim, também. Cada um tem um rosto diferente, formatos diferentes de rosto. Uns são mais rosados, outros são mais pálidos, outros são mais escuros. Então, cada rosto é diferente. Todos são diferentes também, em certo sentido. E a pergunta dessa noite, na verdade, é: todas as conversões são iguais? Sim ou não? A resposta é justamente a mesma para a primeira pergunta, para as 2 primeiras. Sim e não. De fato, cada um tem uma experiência diferente, mas em resumo, há alguns elementos que se repetem em todas as conversões. E esses elementos estão presentes nessa passagem, cujo título é a conversão de um homem só. Um só homem. A conversão desse camarada chamado eunuco, ou um eunuco da Etiópia. A gente sabe que, como vimos domingo passado, Filipe ele era um grande evangelista. E ele tinha pregado para milhares de pessoas em Samaria, e toda a cidade tinha se convertido, isso no começo do capítulo 8. Por onde ele ia, as pessoas atendiam à mensagem dele. Mas algo acontece. Em meio a todos aqueles holofotes em que Filipe estava diante, Deus faz uma chamada diferente. E talvez estranha para muitos de nós. Olha o que Deus faz com Filipe. Deus envia ele a um lugar deserto. Olha os versículos 26 até 31 que dizem. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. Até aqui, por enquanto, a leitura do texto. Você percebe que, em meio àquela multidão de samaritanos que se converteram, com a pregação de Filipe, Deus, por meio de um anjo, ordena que ele se levante daquela cidade, vá até o sul, entre o caminho que ia de Jerusalém até Gaza. E essa região, o versículo 26 diz que era uma região deserta. A palavra não significa que era um lugar cheio de areia, com cactos e lagartos, mas um local onde não tinha ninguém. E essa é a ideia da palavra erma ali. E Filipe, por incrível que pareça, ele obedece. Ele sai dessa multidão de pessoas, desses holofotes, e vai até um lugar onde não havia ninguém. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que um eunuco etíope, ele estava voltando de Jerusalém para a terra dele, que era a Etiópia, que é o atual Sudão, que fica no sul do Egito hoje em dia. E aí a pergunta é: quem era esse homem? O que ele estava fazendo? De onde ele estava voltando? O que ele foi fazer ali em Jerusalém? Algumas informações nos mostram a resposta para essas perguntas. Primeiro, ele era um administrador de Candace, ou de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse era o título dado à rainha dos etíopes. O texto vai dizer que ele era um alto oficial. Em outras palavras, ele era como se fosse o ministro das finanças
do reino da Etiópia. Como se fosse o ministro da Fazenda do Brasil. Né? O camarada responsável pelas finanças daquela rainha. A segunda informação é que ele era rico. Não está aí, mas está implícito, porque só os ricos andavam de carruagem naquela época. E ele era conduzido por um motorista particular, porque esse homem estava provavelmente na parte de trás lendo. Então, ele era muito rico. Uma terceira informação é que ele era religioso, porque a Etiópia era uma terra muito religiosa. Se você andasse pela Etiópia naquela época, você ia encontrar um templo. Se você entrasse na casa das pessoas, você ia encontrar vários deuses, pequenas estatuetas de ouro, de prata, de madeira, de cobre, de todo tipo. Mas por algum motivo, esse homem, que era etíope, ele estava interessado no único Deus invisível, o Deus dos judeus. E por que ele estava interessado? Foi por isso que ele foi até Jerusalém. Jerusalém, para ir da Etiópia até subir até Jerusalém, você tinha uma caminhada muito difícil. Era cheio de bandidos, cheio de desafios, cheio de perigos, mas por algum motivo esse homem está disposto a ir até Jerusalém. E por que ele vai até Jerusalém? Essa é a quarta informação sobre esse homem. Ele havia ido até Jerusalém buscar o Deus invisível, o Deus dos judeus. Mas ele não encontrou o Deus lá. Isso porque no templo havia um muro de mais ou menos 1,5 metro de altura, que tinha uma plaquinha. Em todos os lugares essa plaquinha dizia o seguinte: daqui para lá gentil não passa, pagão não entra, com a penalidade de morte caso você tente. Então esse etíope, ele foi até o templo buscar a Deus, mas ele não encontrou Deus. E ele volta frustrado para a terra dele. E essa é a quinta informação dele. Na volta, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Naquela época não era fácil encontrar um pedaço de Bíblia. Os livros, entre aspas, eles eram rolos em pergaminho, escritos à mão, a cópias, era muito caro. E esse homem tinha muito dinheiro, ele comprou provavelmente ali em Jerusalém, e está voltando de Jerusalém, lendo o pergaminho, o rolo do profeta Isaías. E como qualquer bom oriental, ele lia aquele pergaminho em voz alta. Se você for hoje para a Palestina, você não precisa comprar um jornal. Você simplesmente entra no metrô ou no trem e senta. Você vai ouvir as pessoas lendo o jornal em voz alta. É assim que uma pessoa do Oriente Médio lê. Ela lê em voz alta. E esse homem está voltando de Jerusalém lendo o profeta Isaías em voz alta. E o Espírito Santo diz internamente para Filipe: olha, se aproxima dessa carruagem. Filipe, nesse lugar deserto, ele vê uma carruagem se aproximando. E o Espírito diz: vai lá e vai perto. E o texto do versículo 30 vai dizer que ele começa a correr lentamente para acompanhar a carruagem. E ele ouve aquele eunuco lendo Isaías. É aí que ele faz uma pergunta: entendes o que estás lendo? Entendes o que lês? E o eunuco responde: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique, se não há ninguém que me faça compreender? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu o livro do profeta Isaías? Quantos capítulos tem o livro do profeta Isaías? Quem lembra? 66. Na leitura desse homem, ele está lendo esses 66 capítulos do livro do profeta Isaías. E na leitura dele, ele ouviu Isaías falando do juízo que Deus ia trazer para a Babilônia, do julgamento que ele ia trazer para a Síria, do julgamento que ele ia trazer para Moabe, para Samaria, que eram grandes nações vizinhas da Etiópia. Mas na leitura dele de Isaías, ele leu por 2 vezes já acerca do juízo de Deus contra a terra dele, contra a Etiópia. Eles vão ser julgados por seus pecados. E agora ele está lendo sobre o servo do Senhor, sobre uma pessoa especial que viria ao mundo. E ele leu o mandamento de Deus, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. É isso que esse homem está lendo em Isaías. E ele continua lendo. E à medida que ele vai lendo o profeta Isaías, ele começa a se fazer várias perguntas. Mas as perguntas não são respondidas e ele não compreende o que está lendo. Ainda bem que Filipe apareceu no caminho, né? E ele convida Filipe para entrar na carruagem. Filipe entra sem demora na carruagem desse homem.
Duas lições ficam muito claras nesses versículos aqui. A primeira lição é que Deus prepara pessoas para a conversão. Lembra que nós falamos que toda conversão é igual em alguns sentidos? Deus prepara pessoas para a conversão. Por algum motivo, aquele eunuco etíope, ele, em meio a tantos deuses na sua terra, ele desejou buscar o único e verdadeiro Deus. Por algum motivo. Deus prepara pessoas para a conversão. Deus coloca no coração dessas pessoas o desejo por Ele. Deus coloca esse desejo no coração das pessoas. Deus faz algo dentro do coração dessas pessoas, e algo eficaz. Deus prepara pessoas para a conversão. O que está acontecendo nessa passagem é algo maior do que o etíope. É um desenvolver de um interesse pelas coisas espirituais. Exatamente o que aconteceu com esse etíope acontece hoje em dia. Deus prepara pessoas para a conversão. Talvez seja isso o que esteja acontecendo dentro de você. Deus talvez tenha te atraído para Ele de alguma maneira que você não consegue compreender. Muito menos você consegue explicar. É algo maior do que você, é algo mais forte do que você. Tem um teólogo que diz que quando um homem se interessa por Deus, logo ele descobre que Deus também se interessa por ele. Ninguém busca a Deus, a não ser que Deus desperte vontade. Isso acontece com todos que se convertem a Cristo. Aconteceu com todos os crentes aqui presentes. E talvez, se você não é crente, está acontecendo com você também. A segunda lição muito clara nessa passagem é que Deus envia um servo dele para a quem ele está preparando para a conversão. Filipe era esse homem para o etíope. Todo aquele que desejar a Deus em algum momento da sua vida, ele vai encontrar um servo de Deus que fale do Evangelho para ele. Ninguém se converte sem a mensagem do Evangelho. E da mesma maneira com que Deus trabalha no público, Deus trabalha no pregador também. O que é interessante é que quem manda Filipe sair de Samaria e ir até esse local deserto? Quem que aparece para ele no versículo 26? Um anjo do Senhor. Por que o anjo não foi? Porque Deus decidiu que homens anunciam o Evangelho. O anjo poderia muito bem ter ido, mas Deus quer que homens preguem o Evangelho. Eu queria te perguntar, você sabia que ao redor do mundo Deus está preparando pessoas para a conversão? Porque Ele escolheu fazer assim. E você sabe que algumas dessas pessoas, elas estão na escola onde você estuda? É por isso que você está lá, aluno cristão. Você sabe que é por isso que você está na vizinhança em que você mora? Por isso que você mora justamente onde você mora? Porque Deus tem preparado pessoas para a conversão ali? Você sabia que alguns desses estão no seu local de trabalho? E é por isso que você não foi promovido ainda? É por isso que você trabalha onde trabalha? Nós temos de passar pela vida na expectativa de conhecer pessoas cujo coração Deus está trabalhando. Porque as conversões acontecem quando aquela pessoa conhece um servo de Deus e ali é pregado o Evangelho. Isso deveria nos deixar animados. Porque nós vamos encontrar pessoas assim a todo tempo durante a nossa vida. Pessoas em que estão sedentas por Deus, porque Deus está operando no coração delas. E Deus nos coloca no caminho delas, especificamente, para pregar o Evangelho para elas. Mas Ele não traz essas pessoas à conversão sem nos usar. E isso coloca nos ombros de qualquer cristão, seja ele o mais novo, se converteu ontem, coloca sobre qualquer cristão uma dignidade enorme, tremenda. Isso nos deveria encher de otimismo. Eu sei que na minha vida eu vou encontrar pessoas em que Deus está trabalhando. E talvez Ele vai me usar para pregar o Evangelho para essa pessoa. Saber disso também faz lembrar que para Deus, uma vida vale muito. Vale muito. Eu quero que você pense no que está acontecendo aqui. Filipe, ele estava diante de uma multidão, de cidades inteiras convertidas. Mas agora Deus chamou ele para pregar só para um só homem. E nem um ele sabia que ia encontrar ali. Ele foi para um lugar deserto. Isso deve nos constranger. Porque muitas vezes nós queremos só o holofote. Nós queremos onde há mais pessoas. Onde tem mais reconhecimento, onde nós vamos ter mais aplausos, mais números, mais conversões.
Mas nós devemos também estar dispostos, não somente a pregar para multidões, mas para pregar também para uma só pessoa. Com mesma vontade, se fosse para 1000. É preciso investir também naqueles que ninguém quer investir. É preciso também ir aonde esses pecadores estão. E foi isso que Filipe fez. O Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, mandou Filipe ir para esse local. Porque ele sabia que ali aquele eunuco passaria. Muitas vezes as pessoas estão em lugares desertos, onde ninguém mais ousa ir. E é por isso que existem missionários. É por isso que existem igrejas que enviam missionários. É por isso que Deus chama jovens, chama adultos, para irem até onde mais ninguém quer ir. E talvez é por isso que Deus está te chamando. Eu não sei o que pode estar acontecendo no teu coração. Quem sabe, de uma igrejinha pequenininha, Deus não está levantando um missionário para ir num lugar onde ninguém mais quer ir. Hudson Taylor, ele foi um dos maiores evangelistas da história. Ele era um inglês e ele foi o primeiro a levar o evangelho para a China. E um dos chineses convertidos, certa vez perguntou para ele: há quanto tempo vocês conhecem o evangelho lá na Inglaterra? Aí Hudson Taylor respondeu para esse chinês: olha, há muitos anos, faz muito tempo que a gente conhece o evangelho. Aí esse chinês começou a chorar e disse muito triste para ele: meu pai morreu sem ouvir do evangelho. Por que vocês não vieram antes? Nós precisamos levar o evangelho para quem não conhece ele ainda. Nós precisamos ir até onde os pecadores estão. Não há tempo a perder. Nós precisamos nos mover. Fazer algo para que os perdidos encontrem a salvação. Se não for indo, seja orando por missionários, sustentando missionários. Nós precisamos ter essa visão. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Filipe prega o evangelho para esse etíope. Olhem os versículos de número 32 a 35. Diz assim: a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. O eunuco está lendo uma passagem específica de Isaías. Os dois versículos que ele está lendo se encontram em Isaías 53, versículos 7 e 8. Alguns dizem que o Antigo Testamento é como uma cadeia de montanhas. O que acontece quando você chega na ponta de uma montanha? Você consegue ver todo o vale, ver outras montanhas, ver além do que você via embaixo da montanha. E o Antigo Testamento é uma cadeia de montanhas. Então, há muitos picos em que você vê muitas coisas que ainda vão acontecer. Mas o pico mais alto do Antigo Testamento não está no fim do Antigo Testamento. Está justamente em Isaías 53. Não importa onde você esteja no Antigo Testamento, você consegue ver a vinda de Jesus. Mas se você está em Isaías 53, você consegue ver a vinda de Jesus mais claramente do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. E o eunuco faz uma pergunta. Ele pergunta de quem o profeta está falando isso. Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outro? Mas o que o eunuco tinha acabado de ler? Eu quero te desafiar a abrir lá em Isaías 53. Nós vamos ler o contexto dessa passagem. Deixe seu dedo em Atos, mas abre em Isaías 53, nós vamos ler a partir do versículo 3. Versículo 3 até 8. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem o considerou? Quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Esse texto fala daquele que sofre exclusivamente pelo pecado dos outros, não pelos seus próprios pecados. E por causa disso o eunuco pergunta, olha, sobre quem ele está falando? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de alguém que viria? Só Jesus foi o único que jamais pecou. Só ele foi quem nunca fez algo para merecer o sofrimento e a morte. E é isso que nós lemos no versículo 35, voltando lá para Atos 8. Versículo 35, então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Filipe falou da vida, falou da morte, falou da ressurreição de Cristo, e falou do significado de tudo isso. Ele pregou Jesus para aquele homem. Deus preparou o etíope para a conversão, Deus preparou um servo dele para encontrar esse homem. Então, o Senhor Jesus Cristo foi apresentado para ele, a partir das Escrituras. Essa é a nossa terceira lição dessa noite, a respeito de toda conversão. Se primeiro Deus prepara a pessoa para se converter, segundo Deus envia um servo de Deus até ele, terceiro esse servo de Deus anuncia Jesus Cristo para essa pessoa. É assim que Deus resolveu salvar os pecadores, por meio da mensagem, da pregação do Evangelho de Cristo, a partir das Escrituras. Você sabe o poder que há na palavra da cruz, na palavra do Evangelho? Houve um pregador que estava diante de uma multidão irada à beira-mar, e essa multidão estava gritando contra ele. E eles chamavam esse pregador de burro, chamavam esse homem de alguém que não sabia de nada, uma pessoa sem inteligência. Eles diziam, nenhum sábio crê no que esse homem crê. É impossível ele ser sábio. E sabe o que esse homem fez? Diante daquela multidão enraivecida, ele falou com tranquilidade e falava com eles a respeito da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição e sobre tudo o que isso significava. E enquanto aquele homem falava, as pessoas foram acalmando os ânimos e tudo o que se pôde ouvir no final foram as palavras gentis dele e as ondas do mar. E aquele pregador, em meio ao silêncio dos ouvintes, ele disse assim, se vocês querem saber mais a respeito de Jesus, venham falar pessoalmente comigo. E 6 pessoas foram falar com ele, porque há poder na palavra da cruz. Deus abençoa a palavra da cruz. Deus abençoa esse evangelho que é puro e simples, que parece que não tem nada de tão bonito, tão especial, mas é com isso que Deus salva pecadores. Muitos têm sido convertidos não através de argumentos filosóficos, não através de argumentos bem elaborados, mas quando você abre a Escritura e quando Jesus Cristo é apresentado para essas pessoas. Então, nós sabemos muito bem qual ferramenta deve ser utilizada. O que nós deveríamos usar? O que nós deveríamos usar para salvar pessoas? As Escrituras. A respeito de quem nós devemos falar? De Jesus Cristo, a partir das Escrituras. É assim que as pessoas se convertem. Não é oferecendo dinheiro, prosperidade, futuro, seja o que for. É anunciando Cristo a partir das Escrituras. É preciso explicar as Escrituras para levar as pessoas até Cristo. Se nós quisermos que elas se convertam e sejam salvas da condenação do inferno. Se você nunca fizer isso, nunca oferecerá a alguém a oportunidade de salvação. E se você nunca ouviu isso, é provável que você nunca tenha sido salvo. Você precisa crer nesse servo sofredor.
Você precisa ter seus pecados perdoados, você precisa confiar em Jesus. O nosso texto termina com Filipe batizando o eunuco etíope. Olha os versículos 36 até o 40. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Num dado momento, a carruagem passa perto de um local onde havia água. E aí o eunuco pergunta: olha, aqui tem água. Era muito difícil achar água nesse caminho. E ele acha, e ele fala: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe responde: olha, você pode, se você crê de todo o coração. E aí o eunuco faz a profissão de fé dele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero que você pense nisso. Quando aquele homem entrou na carruagem dele, lá na Etiópia, ele não era convertido. Quando ele desceu da carruagem em Jerusalém, ele não era convertido. Quando ele entrou novamente na carruagem para voltar para a terra, desanimado porque não encontrou a Deus, ele não era convertido. Quando ele estava lendo Isaías e Filipe entrou na carruagem, ele não era convertido. Mas aí, no momento certo, alguma coisa aconteceu. Ele sabia que não mais podia se manter afastado de Jesus. Ele sabia que deveria se aproximar, vir até Cristo, ficar perto de Jesus, jamais ir para longe, amar a Jesus, confiar nele, adorar a ele, obedecê-lo, segui-lo e jamais virar as costas para ele. Alguma coisa aconteceu com esse homem. Como é que ele pôde dizer as palavras que disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo é meu Senhor? E como é que ele pôde ter dito isso e ter a compreensão dessas palavras? O texto não diz isso, mas a nossa Bíblia diz isso. Ninguém pode dizer Senhor, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Você pode ensinar um papagaio a falar que Jesus é Senhor, mas ele não vai entender nada do que aquilo significa. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas dizer e entender, aquilo ter um significado para a pessoa, isso é obra divina. É o Espírito Santo operando naquela vida. E o eunuco manda a carruagem parar, Filipe o batiza em nome de Jesus. E quando eles saem da água, os dois, o Espírito... É impressionante, o versículo 39 diz: o Espírito arrebata Filipe. A ideia aqui transportou milagrosamente, aquele homem sumiu da vista do eunuco. E ele foi até ali só para anunciar o evangelho para aquele homem. Quando aquele homem se converteu e foi batizado, Deus falou: chega, sua missão acabou, volta para cá. E esse homem, por sua vez, voltou para a terra, e o texto vai dizer, cheio de alegria, cheio de júbilo, cheio de regozijo. Ele foi atrás de uma coisa em Jerusalém, e ele encontrou algo mais sublime do que ele procurava. Ele saiu de casa perdido e agora está voltando salvo. Ele saiu incrédulo, mas agora volta crente. Um milagre aconteceu no caminho, ele se converteu. E a tradição diz que quando esse homem voltou para a Etiópia, ele evangelizou todos quantos ele encontrava ali naquela terra. Ele foi o primeiro missionário da Etiópia. E Filipe não foi diferente. Nós vemos que o texto termina. Deus conduz Filipe até Azoto, que era uma cidade a quase 4 quilômetros de distância de Gaza, daquela estradinha onde ele estava. E ele, viajando por aquela região, evangeliza todas as cidades vizinhas e chega até Cesareia, um local onde ele ficou por mais de 20 anos. Só vai aparecer lá no capítulo 21 de Atos. Daqui até o capítulo 21 ele fica ali na Cesareia pregando o evangelho.
E aqui está a última lição a respeito de uma conversão. Se primeiro Deus prepara a pessoa para a conversão, segundo Deus envia um servo dele para falar para essa pessoa sobre o Evangelho. Terceiro, Jesus Cristo é apresentado para ele. E quarto, quem se converte desejará o batismo. Essa é a quarta coisa que acontece com todos que se convertem. O batismo não é um meio para ser salvo, mas o batismo é um resultado da salvação. Foi assim que o eunuco entendeu o batismo. Porque Jesus tinha ordenado aos discípulos dele de batizar em seu nome aqueles que se convertessem, para que eles fossem identificados pelo batismo. Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos, batizando eles. Quando você se converte, Cristo espera e deseja que você seja batizado, como uma prova de que você é um seguidor dele. Por isso, se você se converteu, mas ainda não foi batizado, a pergunta é: o que te impede de ser batizado? Deus quer que você seja batizado. O batismo te identifica como parte da igreja, como parte de Cristo. O batismo te possibilita participar da ceia do Senhor, participar do pré-banquete celestial, que nós vamos participar logo mais. Outra coisa que fica muito clara nessa passagem é que a salvação de uma alma não põe fim ao evangelismo. Filipe, em momento nenhum, ele achou que a tarefa dele tinha acabado. Bom, salvei esse camarada, já tinha salvado uma turma lá em Samaria. Bom, agora eu vou tirar férias. Não, Deus leva ele para um outro lugar, você vai pregar aqui agora. Isso porque o servo de Deus nunca tira férias do serviço a Deus. Não há aposentadoria no reino de Deus. Enquanto nós estivermos vivos, nós devemos trabalhar para Ele. Alexandre Duff foi um missionário que investiu longos anos da vida dele na evangelização da Índia. E na velhice ele voltou para a Escócia porque ele precisava tratar da saúde. E certa vez, bem debilitado, Alexandre Duff estava pregando para alguns jovens e ele fez um apelo para que eles se levantassem como missionários. Mas ele reparou que nenhum moço atendeu ao chamado dele. E Duff ficou tão abatido que teve uma parada cardíaca no púlpito. Aí ele foi conduzido para uma antessala ali do salão, e ali fizeram uma massagem cardíaca no seu peito, ele retomou a saúde, voltou à lucidez. Quando ele retomou essas forças, ele pediu para os médicos para poder voltar ao púlpito e continuar pregando. Os médicos conduziram ele de volta, e aí com uma voz bem emocionada, aquele missionário bem velhinho, ele disse assim: se a rainha da Escócia convocasse vocês para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho. O Rei dos Reis, aquele que deu a vida dele por vocês, convoca vocês para atenderem o seu chamado e vocês não querem ir. Pois bem, eu mesmo velho vou. Eu vou voltar para a Índia. Eu não vou poder fazer muita coisa, mas pelo menos eu vou morrer às margens do rio Ganges. E os indianos vão saber que alguém os amou tanto que se dispôs a levar para eles as boas novas do Evangelho. Eu vou fazer alguma coisa. E naquele mesmo momento, dezenas de jovens tocados pelo poder do Espírito, eles se levantaram e atenderam ao chamado de Deus. Eles foram ser missionários na Índia. Eu queria te desafiar a não sossegar com só uma alma alcançada para Cristo. A trabalhar para alcançar o maior número possível de vidas para o Senhor. Porque servo de Deus nunca tira licença do serviço a Deus. Ser cristão é estar em constante ação. A pergunta é: o que você tem feito para alcançar perdidos? Qual é a sua parcela de contribuição para isso? Como conclusão, toda conversão é diferente. Sim? Mas também toda conversão é igual. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Essa conversão do eunuco, ela levou muito tempo ou pouco tempo para acontecer? Pense bem antes de responder. Quem acha que é pouco tempo, faz assim. Quem acha que é muito tempo, faz assim. Pode fazer, não precisa falar, vai lá. Quem acha que é pouco tempo? Quem acha que é muito tempo? Vamos lá, façam.
Mais ou menos. Faz um meio aqui. A resposta é justamente essa: pouco tempo e muito tempo. É uma conta matemática que, para chegar na resolução, a gente precisa de dois resultados. Houve a necessidade de um longo tempo na vida daquele homem para que chegasse aquele momento. Mas exigiu pouco tempo, porque foi um momento específico em que ele se converteu. As conversões são assim. Deus está operando. Espere conhecer pessoas em que Deus esteja operando há muito tempo. E talvez aquele pouco tempo é o tempo que você tem. Fale de Jesus para elas. Ore para que o Espírito Santo as convença. Eu assisti um filme de 2016. Filme muito bom. Para quem gosta de filme de guerra. Chama O Último Soldado. O filme conta a história de um soldado americano cristão que se recusa a portar arma em plena guerra contra os japoneses. E então ele foi para o campo de guerra sem nenhuma arma. Ele foi como médico. E para isso ele teve que enfrentar várias dificuldades para deixarem ele ir. E um dos superiores, num dos momentos de conflito, disse para ele: ninguém ganha uma guerra sem uma arma. Mas o argumento dele era: eu não quero matar ninguém, mas eu só quero salvar vidas. Por isso eu vou como médico. E foi justamente isso que ele fez. Mas depois de haver salvado alguns soldados, o pelotão dele foi afugentado pelos japoneses. E ele foi um dos últimos a ir até o local da fuga. E aí nessa fuga, um soldado que havia se tornado, que era um grande perseguidor dele, mas aí se torna amigo dele, esse soldado morre nos seus braços. E aí ele entra em choque. E em meio a todo aquele caos da guerra e bomba e tiro, ele se levanta e ele faz uma pergunta para Deus: o que você quer de mim? Para que você me trouxe até aqui? Fale alguma coisa para mim. Não me deixe no silêncio. O que você quer de mim, Deus? Aí, em meio a todo aquele ruído de tiro, de bomba, ele ouve uma voz bem no fundo, bem lá no meio do campo de batalha. Era um grito de socorro de um de seus companheiros que foi deixado para trás, baleado. Aí ele entende que aquela era a resposta de Deus para a pergunta dele. Era para isso que ele estava ali. Ele volta sozinho para o campo de batalha para salvar vidas. Todo o pelotão tinha ido embora e só ele tinha restado. E então ele volta para dentro do campo do inimigo em busca de cada soldado ferido que ele encontrava. E aquele soldado, ele passa a madrugada toda resgatando os companheiros. E em todos os momentos enfrentando o risco de vida na mira dos inimigos. E ele estava sem arma nenhuma. E no silêncio da noite, a cada companheiro que ele resgatava, aquele jovem cristão, ele orava assim: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Me dá forças para salvar só mais um. Esse filme conta uma história real. Foi um homem chamado Desmond Doss. E ele salvou naquele dia 75 homens largados no campo de batalha para a morte. E no final da guerra ele pôde testemunhar da fé dele para todos. A ponto deles dizerem: se ele não for conosco, e ele não orar por nós, nós não vamos para a guerra. Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite, simplesmente para que você pergunte para Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? Para que o Senhor me trouxe até aqui? Porque eu estou onde eu estou? Porque a minha vida é assim? Porque eu estou no meu trabalho? Porque eu tenho essa família? Porque eu moro nessa vizinhança? Porque eu estudo nessa escola? E a resposta de Deus para você não é um grito de socorro de um soldado ferido no campo de batalha, mas é um grito de socorro de almas que estão sendo perdidas, condenadas ao inferno. Sabe como Deus responde a essa nossa pergunta? Dizendo assim: seja sensível à minha vontade. Faça aquilo que eu ordeno. Salve almas nessa guerra. Mova-se. Não há tempo a perder. Fale, pregue, anuncie, evangelize. Quando eu assisti o filme, bem na hora
que eu ouvi aquele superior dizendo a frase: ninguém vence uma guerra sem portar uma arma. Na hora, ele disse: Jesus Cristo venceu a maior de todas as guerras sem uma só arma. Na verdade, ele venceu se entregando à morte. A batalha já está vencida. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Por meio dele nós somos salvos. O sangue de Cristo garante o perdão de Deus. Por isso o inimigo não vai ser vitorioso. Nós não devemos ter medo. Devemos avançar terreno. Dissipar as trevas com a luz da palavra de Deus. Devemos ir para a guerra só com uma arma: o Evangelho. A boa notícia da salvação. Levar a salvação aos perdidos, mesmo que isso seja a última coisa que nós façamos na nossa vida. Que nós possamos voltar para nossas casas dizendo: Senhor, me dá forças para voltar até o campo de batalhas. Senhor, me ajude a salvar mais um. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse grandioso desafio. Senhor, eu não poderia encerrar esse momento a não ser orando. Ajuda-nos a salvar mais um. Que isso custe nossas vidas. Que isso custe nossos esforços, nossa saúde, nossos sonhos, nossos projetos. Porque uma alma vale mais do que qualquer sucesso que possamos ter nessa vida. Um dia o Senhor colocou alguém no nosso caminho para falar de Ti. E é isso que o Senhor espera de nós. Nos perdoa, Senhor, pela nossa omissão, pela nossa fraqueza, pela nossa covardia. E nos motive e nos dê forças para salvar mais um. Que a nossa vida vale a pena, Senhor. Que a nossa salvação não seja em vão. Que aquilo que o Senhor tem nos ensinado não seja guardado só para nós. Essa é a minha oração. Para que possamos sair nesse bairro com a ajuda do Senhor. Salvar não só mais um, mas todos quantos o Senhor quiser salvar. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.